Olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês, amém? Na sua casa. Nós gostaríamos de, nesse momento aqui juntos, conectados, né? Você na sua casa, a gente aqui, conectar a nossa fé em Jesus. Porque o que nos une é a fé, o que nos une é essa esperança do nosso Deus. Ele está no comando, Ele está no controle. E é isso que nos dá esperança de dias melhores. Nós já ouvimos que dias melhores virão, porque dia 10 estaremos aqui juntos, unidos novamente, amém? Para glorificar o nosso Senhor, o nosso Deus. Sabe, isso nos dá muita alegria, mas estamos juntos. Você aí, nós aqui. O importante é unirmos o nosso incenso e oferecer ele ao Senhor. Você na sua casa, no seu apartamento, a gente aqui. Então que quando rolar isso aí na sua casa, você possa chamar os seus filhos, você possa chamar a sua família, e você possa cultuar o Senhor verdadeiramente, como se você estivesse aqui dentro. Você pode não estar dentro da igreja, mas o Deus que vive dentro de nós, Ele está aí, Ele está passando na sua casa, Ele está passando aqui, nós acreditamos nisso. Então que você tenha liberdade na sua casa para levantar as suas mãos, não se preocupe com o seu vizinho. Você pode orar, você pode chorar. Você está na presença do seu Pai. E nós queremos declarar com muita fé que nós cremos no Deus vivo e poderoso. Então comece a adorar Ele. Você não precisa de uma canção para adorar a Ele. Você só precisa de um coração apaixonado. Então com fé nós vamos declarar nessa noite. Com fé. Que Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aí. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. E o Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Creio, sim, eu creio em Ti,
creio em Ti, Deus do sobrenatural. Declare isso aí, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Mais alto cante isso, declare. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Tu és. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Enquanto você canta isso, nós ministramos cura. Enquanto essa fé é entoada, nós liberamos cura sobre você. Nós liberamos um novo tempo sobre você e receba dele. Então declare a sua fé, levante as suas mãos e diga: eu creio. Diga pra ele que eu creio. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Diga pra ele: eu creio o impossível. Sim, eu creio em Ti. Milagres, Sim, eu creio em Ti, cura, prodígios e Deus sinais. sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Que você aproveite essa presença maravilhosa, essa presença gloriosa. Que você aproveite esses momentos com Ele. E nós queremos profetizar que a sua casa nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, que a sua casa seja tocada por Jesus nessa hora. Que a sua casa seja tocada. Aquele que nunca nos deixa, aquele que nunca falha. O Deus que está presente em todo lugar, o Deus onipotente, onisciente, Ele está aí. E Ele está ouvindo a sua oração agora, está ouvindo a sua adoração, está ouvindo o seu clamor. Então deixa subir a Ele. Deixa subir a Ele. Nós te adoramos, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me
produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê nisso, diga aí. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se tem alguém perto de você, cante isso pra ele. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pra encerrar, diga ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor na sua casa, exalte o nome dele, glorifique ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a alegria venha pela manhã. Neste momento que nós estamos passando, este momento pode ser só essa noite que foi cantado aqui, mas a alegria virá pela manhã. Amém? E nós vamos falar um pouquinho agora sobre ofertas. Lá no livro de Atos, no capítulo 11, conta que um profeta, Ágabo, ele trouxe uma informação, não das melhores, de que haveria momentos de dificuldade, e que haveria fome. Automaticamente os discípulos fizeram algo impressionante. Diz no versículo 29 e 30, diz o seguinte: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Irmãos, o texto diz que quando alguém viu que haveria necessidade, alguém através do Espírito trouxe essa informação, os discípulos automaticamente reagiram a isso e fizeram a parte deles. Nós estamos exatamente na mesma situação.
veio a dificuldade para muitos. E não deixa de ser diferente para a igreja. E nós, hoje, somos os discípulos que devemos enviar conforme Deus tocar em nosso coração. Não deixe de ser fiel agora neste momento. É um momento difícil para todos nós. Mas nós temos que ter um coração puro e doador. Porque o nosso Deus é fiel. E nós devemos ser fiéis a Ele também. Segure em suas mãos aí seu dízimo, a sua oferta, nós vamos abençoar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, colocamos na sua presença todos os dízimos, Pai, todas as ofertas que a sua igreja te traz. Paizinho, que essas sementes que estão sendo plantadas no teu terreno, o terreno mais fértil do mundo, produzam, Pai, 10, 15, 30 vezes mais, Paizinho querido. Que através desse ato, Paizinho, o Senhor possa repreender o devorador, assim como o Senhor nos confirma em Malaquias. Senhor, que assim seja feita a sua vontade. E que nós, sim, como discípulos, neste momento, possamos suprir as necessidades da sua igreja. Assim que nós oramos e consagramos todos os dízimos, todas as ofertas e todas as primícias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou. Que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Que te sopra em mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz.
sentir que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio, Jesus. Eu creio, meu mestre. E creio no que o Senhor diz sobre mim. Eu creio no que o Senhor diz sobre a tua igreja. Eu creio nos planos, nos projetos que o Senhor tem para o teu povo. Eu creio sim, Senhor, que quando estou fraca, me sentindo fraca, insegura, o Senhor está me segurando nos teus braços fortes. Eu creio quando o ser humano acha que não pode, quando eu acho que não posso, eu creio, porque vem o Senhor e diz: tu podes, tu consegues, tu podes sim, porque eu te ajudo. Ah, Senhor, eu creio em ti, Jesus. Eu tenho fé em ti, Jesus. Vem sobre esta casa, vem sobre esta igreja, venha falar aos nossos corações. Que esta família nunca mais seja a mesma. Que essa pessoa que está, Senhor, diante dessa tela de um computador, da televisão, do celular, nunca mais venha ser o mesmo. Aumenta a fé do teu povo, Pai, e vem falar conosco. Creia no que o Senhor diz sobre você. Creia na palavra do Senhor. Creia nas promessas do Senhor para a tua vida. Amém? Graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Uma palavra que particularmente fala muito forte ao meu coração. E eu, quando leio essa palavra, eu começo a viajar nessa palavra
eu começo a mergulhar nesta palavra e vejo o quanto Jesus é lindo, o quanto Jesus é misericordioso e como nós somos limitados e como muitas vezes somos frágeis, sim, mas Ele sempre chega na hora certa. Jesus sempre vem no momento certo. Amém, queridos? Sem mais delongas, eu quero que você aí na tua casa pegue a tua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante, até o 27. Amém? Já pegou sua Bíblia? Nós estamos cultuando ao Senhor. Amém? E eu quero ler junto com você. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que és que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Que palavra abençoada e linda. Sabe, queridos, talvez você esteja me questionando agora, ou até mesmo aí, né, na sua casa, com os seus familiares, talvez você esteja dizendo: mas esse homem, quando Jesus pergunta para ele: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Mas esse homem, ele diz a Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E aí você começa a imaginar: mas pastora, se ele crê, como que ele está pedindo ajuda na incredulidade dele, né? Em algumas versões, até na minha Bíblia aqui, diz assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mas no decorrer dessa mensagem, você vai entender como eu entendi, né?
Há muitos anos atrás eu entendi essa palavra. Então, no decorrer dessa mensagem, você vai entender por que é que esse pai, nesse momento, se achega até Jesus e diz dessa forma: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Sabe, existe uma linha muito fina entre crer e ter fé. Então, eu acredito, né? Mas ter fé é diferente. Porque a fé, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E acreditar é como, vou te dar um exemplo, nós lemos a Bíblia, nós não estávamos lá quando Jesus foi crucificado, mas nós acreditamos porque nós lemos a Bíblia e essa história está sendo narrada na palavra de Deus, não é verdade? Então, isso é acreditar. Eu acredito que essa história, que esse fato aconteceu, porque naquela época havia testemunhas, né? E está escrito na palavra de Deus, então eu acredito. Amém? É a mesma coisa, vamos supor que o Joãozinho chega para Mariazinha e diz assim: nossa, Mariazinha, eu fui na igreja e recebi a cura dentro da igreja. Aí a Mariazinha fala: nossa, que legal, eu acredito em você. Aí um belo dia a Mariazinha fica doente, enferma. Mas a Mariazinha não tem a fé para receber a cura. Ela acreditou no que aconteceu com o Joãozinho, mas muitas vezes ela não acredita e não tem fé para acreditar que aquilo vai acontecer na vida dela também. Então, acreditar são em fatos que as pessoas nos contam e a gente acredita porque aconteceu. E ter fé é aquilo que ainda não aconteceu. Ter fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Como eu tenho fé que Jesus Cristo voltará para buscar a tua noiva, para buscar a tua igreja. Eu tenho fé que a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. Eu tenho fé que eu vou subir com Ele. Muitos acreditam que Jesus vai voltar. Muitos ouviram e acreditam que Jesus vai voltar. Mas muitos não têm fé para subir com Jesus. Quando ouvem os rumores da volta de Cristo, começam a ficar com medo. Começam a se desesperar ao invés de ficarem felizes. Então, é a diferença entre crer e ter fé. Nós vamos entender um pouco esse pai. Nós vamos entender um pouco a dor desse pai. Por que esse pai chegou diante de Jesus dessa maneira? Não é? A palavra de Deus diz que Jesus havia se afastado um pouco com os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus havia ido ao monte orar, né, na passagem da transfiguração, esse pai desesperado chega. Mas ele chegou lá e Jesus não estava. E a Bíblia diz que ele pediu ajuda aos seus discípulos. E os seus discípulos não puderam ajudar aquele pai, aquele homem que estava com seu filho ali, naquela situação desesperadora. Mas logo Jesus chega, e é o que nós lemos, e nós vamos discorrer a palavra de Deus agora. Logo Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo aqui? Porque os discípulos estavam discutindo com os escribas, e eles estavam ali, e Jesus olha e fala: o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo? E aquele homem no meio daquela multidão grita e diz: mestre, Senhor, eu trouxe o meu filho. O meu filho está nessa situação e eu preciso que o Senhor me ajude. E quando aquele homem chega para Jesus, ele diz: se tu podes, Senhor, faz alguma coisa. E Jesus disse: se eu posso, se tu creres, tudo é possível ao que crê. E o tema da mensagem desta noite é o seguinte: Ele pode, e você crê?
uma pergunta para você. Ele pode, e você crê? E Jesus diz àquele homem: tudo é possível ao que crê. E ele diz: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Jesus olhou para o coração daquele homem e viu sinceridade no coração daquele homem. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, então, expulsa aquele demônio do corpo daquele jovem. E aquele jovem fica liberto para a glória de Deus. Mas, diante de todo esse cenário, eu quero chamar a sua atenção, eu quero falar ao teu coração nesta noite. Talvez você que esteja me assistindo diga assim: pastora, a minha vida está tudo muito bem, eu não tenho do que reclamar, Deus tem me abençoado, Deus tem me guardado, eu tenho sido agraciada pelo Senhor. Mas hoje eu quero falar o coração de pessoas que estão desesperadas. Eu quero falar o coração de pessoas que estão sofrendo há anos. Eu quero falar o coração de pessoas que estão desenganadas. Pessoas que já não acreditam mais. E talvez você que está bem com Deus, que a sua vida tudo vai bem, talvez você diga: então não vou querer nem ouvir essa palavra. Mas eu quero convidar você a ouvir essa palavra, sabe por quê? Porque as vacinas que os médicos mandam a gente dar nas crianças e nas pessoas, vacina, irmãos, é para prevenir. É para que a enfermidade não chegue até você. É ou não é? Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu estou nos cultos, quando eu estou ligada no corpo de Cristo, eu estou me fortalecendo. Talvez aquilo que você ouve quando vem para a igreja não é exatamente aquilo que você estava precisando ouvir, mas você vai precisar em determinado tempo da sua vida. Então você já está tomando uma vacina. Amém ou não? Agora a injeção, quando o médico manda dar injeção, Bezetacil, por exemplo, é quando a pessoa está enferma, doente. E eu venho nesta noite trazer um remédio para a tua alma, para o teu coração. E eu quero junto com você entender, e quero convidar você a viajar comigo nessa história. Aperta o cinto aí. Diga para a pessoa que está do seu lado: aperta o cinto aí. Bora lá viajar na palavra do Senhor. Sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer algo a você. A fé, ela não é feita, ela não serve para momentos bons. A fé é quando tudo não vai bem. Nós precisamos da fé em momentos difíceis, em situações difíceis. É aí que precisamos da nossa fé. É aí que precisamos usar a fé. Amém? Bora lá viajar comigo nessa história. Queridos, eu fico aqui, eu imagino que esse filho, ele era um filho que foi esperado pela família. Como em todas as famílias normais que tem Jesus no coração, quando a mulher engravida, meu Deus, é um sonho para toda a família, para o pai, para a mãe, se tem irmãos, né, tios, então avós, é um sonho para toda a família. É verdade ou não é? E eu imagino que esse filho ele foi planejado, foi sonhado, e se não foi planejado, se veio, eles entendiam que era bênção de Deus, porque filho é bênção de Deus. E eu fico imaginando eles esperando esse menino, porque se não fosse dessa forma, se essa família não amasse, se esse pai não amasse tanto esse filho, ele não teria ido procurar ajuda em Jesus Cristo. Ele não teria ido até o Senhor. E eu fico imaginando a mãe, né? Porque eu sou mãe. Eu fico imaginando aquela mãe sonhando em ter os filhos nos braços durante a gestação. Fico imaginando aquela mãe querendo conhecer o rostinho daquele filho, querendo pegar aquele filho nos braços. Eu fico imaginando aquela mãe arrumando as coisas. Pense você, mãe, que está aí me assistindo agora, arrumando o enxovalzinho do bebê, arrumando o quartinho do bebê, o berço do bebê, as coisas, esperando aquele filho, porque é assim ou não é? É
acontece com as mamães que estão grávidas. Então eu fiquei viajando nessa palavra para poder entender a situação que aquele homem estava. E eu fico imaginando também que eles já haviam escolhido 2 nomes, um de menino e um de menina, porque eles não sabiam se era menino, se era menina, porque naquela época não tinha ecografia, não dava para ver. Então eu acredito que eles já haviam até escolhido o nome. Passou por todo esse processo, como eu e você passamos também. Porque, gente, um ser humano para sonhar é essa tal de mãe. Mãe sonha na gestação, mãe sonha depois que nasce o bebê, mãe sonha quando o filho casa, mãe sonha com tudo. A mãe planeja, sonha e sempre deseja o melhor para os seus filhos, não é? Eu me lembro que comigo também não foi diferente. Me lembro quando eu estava grávida da Maxine, minha primeira gestação, e eu soube que estava grávida, foi uma festa para mim, foi algo assim maravilhoso. E eu me lembro que a Maxine ainda era minha barriga, e eu já ficava imaginando, ficava contando. Ai, quando eu tiver tantos anos, a Maxine vai ter tantos. Ai, quando ela tiver 15 anos, será que eu vou estar viva ainda, vou estar jovem ainda, vou estar cheia de vida, de vigor, né? Eu ficava fazendo planos. Eu, com a Maxine ainda no meu ventre, eu ainda ficava imaginando, meu Deus, quando minha filha me chamar de mamãe, meu Deus, como vai ser quando a minha filha começar a andar. Eu sonhava em ouvir ela me chamar de mamãe. Logo que engravidei pela segunda vez do Samuel, não foi nada diferente. Foi tudo igual. Repetiu. Os mesmos sonhos. Sonho de ver o meu filho me chamar de mamãe. Sonho de começar a dar papinha na boca. Sonho de ver começar a andar, de começar a brincar com os brinquedos. Sonho eu tinha um sonho, quando eu fiquei sabendo que estava grávida de um menino, eu queria muito colocar o bonezinho para trás. Né? Lá em São Paulo eles falam bombeta, né? E eu tinha esse sonho de botar um bonezinho e botar para trás no Samuel. Eu não via a hora dele ter cabeça para isso, para pôr um boné. Mas já de bebezinho ele chegou até a ganhar uns bonezinhos e eu já fazia. Né? Então a gente sonha com os nossos filhos, porque filho é presente de Deus, herança do Senhor. E o tempo foi passando, o tempo está passando, e eu, Mara, continuo sonhando com os meus filhos. Né? Hoje não posso interferir em muitas coisas, porque já são 2 adultos, uma já está casada, não é? Mas eu ainda, no meu particular, continuo sonhando com as coisas boas para os meus filhos. Sonhando em vê-los felizes, né? Sonhando em ver os meus filhos realizados. Então, hoje eu não posso botar minha mão em muitas coisas, mas a minha oração chega até o trono da graça de Deus pela vida dos meus filhos, não é? E aqueles pais, irmãos, quando eu imagino ali, não fala que a mãe estava junto, mas quando se você lê na Bíblia, você percebe que quando aquele homem, em lágrimas, né, ele chega até Jesus, e ele diz assim, ajuda-nos. Acredito que aquela mãe estava ali também, sofrendo, estava junto com esse homem ali. E com eles não foi diferente, eles também tiveram todo esse processo, todo esse sonho, todo esse planejamento. Eles também sonharam. Eles também sonharam com esse momento. E Jesus chega para aquele pai e diz, viu, até quanto tempo que está acontecendo essa situação com seu filho? E aquele pai responde, desde a infância. Então você imagina comigo, meu amado irmão, continua viajando comigo nessa história, que aquela criança, aquele jovem, desde a infância, Satanás havia tomado conta do seu corpo e já judiava daquele homem, daquele jovem, desde a infância. Essa família perdeu uma parte muito grande da vida do seu filho. Você concorda comigo? Quantas coisas esses pais perderam?
Quantas coisas esses pais deixaram de viver com esse filho? Quantas coisas esses pais deixaram de ver o seu filho fazer quando era ainda uma criança? Eles não puderam ver o seu filho brincar, correr, pular, cair, se machucar, vir gritando, subiu na árvore, caiu, machucou e vem berrando para nós. Não é assim que acontece. Esses pais não tiveram esse privilégio. Tiveram o privilégio de ver o seu filho crescer, de ver as bênçãos de Deus naquela criança. Tiveram o privilégio. E sabe o que é pior de tudo nessa história? Eu acredito que o pior de tudo é ver o filho sofrendo. É ver aquela criança sendo possuída e Satanás tentando matar aquela criança em todo o tempo, desde a infância, desde criança. Então eu acredito que o que mais doía no coração desses pais era ver o filho sofrer. Porque nós, quando vimos que os nossos filhos estão doentes, a gente sofre. É verdade ou não é? O filho está com uma febrinha, a gente já fica desesperado, não dorme à noite. O filho está com uma dor de cabeça, você fica desesperado, não sabe o que fazer. É assim ou não é, irmãos? Nós, pais, somos assim. Imagina o sofrimento desse pai e dessa mãe de ver o filho sofrer. Quantas vezes a gente fala, Deus, permita comigo, mas não com os meus filhos. Não é assim? Então você imagina desde a infância aqueles pais vendo aquele filho sofrendo e o diabo judiando daquele filho. A Bíblia diz no versículo 22 que o demônio jogava ele no fogo, na água, tentando matá-lo. Em todo o tempo tentando tirar a vida daquele menino, daquele jovem. Você já imaginou isso, meu amado? Você já imaginou isso? Ter alguém, um ente querido, alguém da sua casa, da sua família, vivendo uma situação dessa, dia e noite possesso, dia e noite endemoniado. Você já imaginou viver isso? Você já imaginou não poder dormir direito à noite? Porque você tem que estar vigiando. Você não poder comer direito. Porque você tinha que estar, o pai e a mãe tinham que estar vigiando. Para que o diabo não conseguisse matar. Porque versículo 22 diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Foi o que esse pai disse para Jesus. Quantos de vocês que estão aí em casa agora, que estão vivendo agora, ouvindo essa ministração, quantos de vocês já viram alguém possesso, endemoniado? Vocês já viram? Já viram pessoas possessas, endemoniadas na igreja? Ou com alguém da sua família? É terrível, não é? É ou não é? Você vê o que o diabo faz com a pessoa ali na sua frente. É terrível, não é? Fora aquela energia horrível que passa pela presença de Satanás no corpo dessa pessoa. Já imaginou, meu querido? Já imaginou? Ver alguém assim dentro da igreja, que logo a gente ora e já manda embora, já é ruim. Eu, como pastor, já fico irada com o capeta de ver ele mexendo na estrutura física, emocional das pessoas. Imagine aquele pai tendo seu filho dia e noite possesso desde a infância. Imagine você. Se coloca você no lugar desse pai, dessa mãe. E se fosse o teu filho? E se fosse alguém que você ama muito? Imagina. Vai imaginando aí. Vai viajando comigo nessa história. Vai entendendo um pouquinho da história desse pai que se achegou até Jesus. Eu me lembro que há alguns anos atrás, no início do nosso ministério,
o pastor Marcos fazia programa de rádio e ele sempre foi muito ousado, né? E no rádio ele ministrava cura, libertação, e as pessoas ligavam e as pessoas na hora eram curadas, libertas. E eu me lembro que uma certa feita ligou um homem para o pastor e disse: pastor, já que o senhor está dizendo aí, já que o senhor é um homem de Deus, vai na minha casa, pastor, porque eu já não estou aguentando mais. Eu já chamei todos os pastores para ir lá, ninguém quer ir. Quando eu conto a situação, ninguém vai. Se o senhor é verdadeiramente um homem de Deus, pastor, vai na minha casa. E nisso o pastor pegou o endereço desse homem e nós fomos até a casa desse homem. Me lembro que naquela tarde foi difícil até encontrar a casa dessa família, mas nós fomos. E quando lá nós chegamos, nós vimos uma triste realidade de uma mulher estudada, bem-sucedida, tinha uma vida maravilhosa, mas de repente aquela mulher cai, desmaia e nunca mais foi a mesma. Ela vivia possessa dia e noite. Aquela mulher gritava dia e noite. E aquele homem, você olhava para aquele esposo, você via que ele não tinha vida. Ele estava pele e osso. Ele não dormia direito, ele não se alimentava direito. E muitas vezes ele ia trabalhar e deixava ela possessa na cama, sozinha. Sabe o que é isso? Quando eu cheguei naquela casa e eu vi aquela mulher na cama, a primeira coisa que o diabo fez já foi olhar para mim e para o meu esposo e dizer: eu odeio vocês. E eu disse: eu também te odeio. O pastor Marcos disse a mesma coisa. Nós também te odiamos, não viemos aqui para trocar palavras de amores com você, Satanás. Nós viemos aqui para te expulsar dessa vida, desta casa, desta família. Essa mulher, irmãos, era tão terrível que essa mulher, ela, da boca dela saiu um cheiro muito forte de bebida, sem que ela tivesse bebido. Era terrível o quadro daquela mulher. E aquele homem sofria muito. E eu me lembro que foram dias que nós precisamos ir naquela casa, orar por aquela mulher. Mas graças a Deus aquela mulher foi liberta. Eu me lembro a primeira vez que ela foi na igreja e ela levou um tombo no pátio da igreja. Ela simplesmente caiu, machucou o joelho. E eu me lembro dessa cena dela entrando na igreja com o joelho sangrando. Mas eu me alegrei muito de ver aquela mulher ali, maquiada, bonita novamente. Hoje eu já não sei mais deles, porque nós fomos transferidos, né? Nós éramos da cidade de Nova Odessa. Eu morava em Nova Odessa. Então, quando nós fomos transferidos de cidade para uma outra cidade, nós perdemos o contato com aquela mulher. Mas ela também ficava possessa dia e noite. Agora dá para você entender um pouquinho? Dá para você entender um pouquinho o que eu disse no começo? Que talvez você não entendesse, aquele pai que chega diante de Jesus e diz: olha, Jesus disse: se tu podes crer. Ele disse: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Será que você pode começar a entender porque esse pai disse isso a Jesus? Eu creio, Senhor, mas me ajude na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, eu acredito que esse homem já havia tentado de tudo para salvar o teu filho, para curar o teu filho. E que quando ele chegou até Jesus, ele já estava cansado demais. Eram anos sofrendo. Eram anos sofrendo. Então, quando ele se achega diante de Jesus: Senhor, eu até acredito, mas me ajuda. Se porventura o Senhor sondar o meu coração e não ver fé, me ajuda, porque eu não posso sair daqui sem que o meu filho esteja curado. Sabe o que é isso? Porque eu acredito que ele já deve ter tentado de tudo para achar a cura
filho. E eu imagino o quanto esse homem se frustrou, o quanto esse homem, nas portas que ele batia, nas soluções que ele procurava, ele não achou solução. E eu imagino o quanto ele se frustrou. Então, quando ele disse lá, eu acredito, mas me ajuda na minha falta de fé. Ah, irmãos, ele deve ter procurado em médicos, ele deve ter procurado em exorcista, em macumbeiro, em isso e aquilo, ele deve ter procurado em tudo. Ele deve ter procurado em todos os lugares, em bruxos, sei lá mais o que. Eu acredito que ele deve ter batido em várias portas. Eu imagino que ele deva ter procurado ajuda em tudo que você imaginar. Mas uma luz brilhou no caminho dele quando ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar que Jesus podia curar. Quando ele ouviu falar do Mestre. Quando ele ouviu falar que havia mais uma chance, havia mais uma oportunidade. Dentre todas as decepções já enfrentadas, ele chega para Jesus e não encontra. Olha lá, chega lá, não acha Jesus. Aí, uma tentativa que mais uma vez frustrou. Já não encontrei o Mestre. E os discípulos dele não podem me ajudar. Oh, Senhor. Olha lá, mais uma frustração. E quando, enfim, Jesus chega, aquele homem abre o seu coração com toda a sinceridade do mundo, porque é assim que devemos ser. É assim que devemos fazer diante do Senhor, sem hipocrisia, sem falsidade. Sabe, queridos? É chegar diante de Deus e dizer como realmente nós estamos. Chegar diante de Deus e dizer para Ele como realmente nós nos sentimos. Chegar diante do Senhor e expor o nosso coração, como esse homem fez. Senhor, eu posso até acreditar, mas ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a ter mais fé. E aquele homem chega para Jesus. E quando ele diz: eu creio, Senhor. Eu creio, mas a circunstância não me traz esperança. Eu creio, Senhor, mas as decepções que eu tive lá atrás foram tantas. Eu creio, Senhor, mas as lutas têm sido tão grandes durante todos esses anos. Eu creio, Senhor, mas essas dificuldades têm assolado tanto a minha vida. Senhor, eu creio, mas eu sinto que as minhas forças foram embora. Quando ele diz para Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, ele estava dizendo para Jesus tudo isso. Quantos pais hoje estão aí me assistindo? Quantas mães? Talvez você esteja aí me assistindo e o seu filho se encontra nas drogas há tantos anos. A sua filha se encontra na prostituição há anos. Não casa, não quer casamento, mas quer viver a vida lá fora, hoje com um, amanhã com outro. Talvez você tenha pai, mãe, filhos desviados dentro da sua casa, que você ensinou desde pequenininhos no caminho que deviam andar, e hoje eles te dão esse desgosto. Talvez você que esteja me assistindo nunca ouviu falar de Jesus, mas você parou aí agora para me ouvir, e Jesus te parou para que você pudesse ouvir que Ele pode. Se tu creres, Ele pode. Jesus quer a bênção para a tua vida. Jesus tem a vitória para a tua vida. Jesus tem a libertação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Talvez você não conheça Jesus ainda, mas Ele se apresenta a você nesta noite para dizer: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Talvez você tenha aí na sua casa filhos viciados em bebidas, sendo escravizados por Satanás, cai no meio da rua. Talvez você tenha um pai que vai para os bares, cai no meio da rua, as pessoas têm que trazer ele para dentro da sua casa, porque ele se machuca, ele cai embriagado há tantos anos. Há tantos anos, talvez você viva isso, essa dor dentro do seu coração de ver um ente querido teu sofrendo, talvez com câncer na cama, talvez com uma enfermidade incurável, que os médicos já desenganou. Quanto tempo, assim como aquele pai, quanto tempo, talvez você
rebelde, uma filha rebelde, que você fez de tudo, mas hoje eles são ingratos, não reconhece o que você fez, não demonstra amor, não demonstra carinho para você, e isso tem te machucado, isso tem feito você perder as esperanças de que o seu filho e a sua filha têm jeito. Talvez essa falta de esperança, essa falta de fé, talvez com o tempo, tanto sofrimento, não é? Você, mulher, que às vezes está aí levando esse casamento com esse marido viciado, com esse marido que bate muitas vezes em você, com esse marido que te maltrata com palavras, mas você há anos tem falado para o Senhor: Deus, ajuda o meu marido, ajuda, Senhor, cura, liberta o meu esposo. Talvez a sua fé foi se acabando, talvez você não está tendo fé, talvez você se encontra fraco e o diabo quer acusar você. Ei, mas eu venho aqui nesta noite para dizer para você que Jesus não tem julgamento para você quando você diz que está fraco, quando você diz que não tem mais fé. Não é isso que Jesus tem para você, não. Jesus tem a solução para o teu problema, Jesus tem alegria para você, então pode ser sincero com Ele. Talvez você, mulher, que está enfrentando traições no seu casamento, eu não sei qual é o teu problema, quais são as suas lutas, eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Às vezes você tem lutado há anos porque você não consegue um emprego, está desempregado há anos, as portas estão fechadas para você há anos, e você já perdeu a fé, você já perdeu a fé em tudo. Você já chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir. Eu entendo você. Jesus entende você. Ei, Jesus entende você. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei há quanto tempo você tem vivido esse problema. Eu não sei. Talvez as pessoas já olhem para você e dizem assim: ei, o teu problema não tem mais jeito. Ei, não sonhe mais, o teu sonho já está morto. Porque foi isso que falaram para aquele menino no versículo 26. Falaram, acharam, as pessoas que estavam ali, quando Jesus expulsou o demônio daquele menino, a Bíblia diz, versículo 26, ele diz assim: e ele clamando e agitando com violência saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Talvez as pessoas já estão dizendo para você: os teus sonhos já morreram, não adianta lutar mais não vai ter mais jeito para esse, não vai ter mais jeito para aquele. Filho, dê como morto esse seu projeto. Mas aí, olha o que Jesus faz no versículo 27, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E Jesus te toma pela mão, te ergue nesse momento, te levanta neste momento e te traz vida novamente, acrescenta fé em você, acrescenta alegria em você nesta noite. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Diga: eu recebo a alegria do Senhor. Eu recebo o que Jesus está me levantando nesta noite. Eu recebo a porção dobrada de fé sobre a minha vida que o meu Deus derramou sobre mim. Ei, não se esqueça que nesse ano na Gileade é o ano da porção dobrada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Ei, nós não podemos deixar morrer o que foi já liberado no começo desse ano pelo profeta dessa igreja. Não podemos deixar morrer, não. Deus falou que era o ano da porção dobrada, e eu tomo posse das bênçãos dobradas, da libertação, da cura dobrada sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Tome posse também. Eu não sei quantos anos faz, não sei. Não tenha vergonha de abrir o seu coração para Jesus. Não tenha vergonha de se declarar para Jesus, de dizer como você se sente. Ei, Jesus te parou hoje para te dizer que tudo é possível ao que crê. Você crê? Tudo é possível ao que crê. E Ele quer te curar, te libertar, te trazer alegria de volta, ressuscitar os teus sonhos, assim como Ele ressuscitou os sonhos daquele pai, daquela mãe que levou o seu filho até Jesus. Ressuscitou aquele menino, porque há anos aquele menino estava possesso, fora de si,
estava praticamente morto, sem vida, mas Jesus ressuscitou ele, e Jesus vai ressuscitar você também. Ei, você que se desviou-se do caminho do Senhor, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Se você pode crer, Jesus pode te reerguer novamente. Você que se desanimou, não sai de casa, ficou frustrado com tantas coisas que aconteceram na tua vida, no teu ministério. Ei, Jesus te chama de volta. Perdoa as pessoas, perdoa o que fizeram com você, perdoa as palavras que liberaram para você, perdoa. Olhe para frente, olhe para Jesus, porque Ele pode todas as coisas. E você crê? Você crê? Os tempos estão difíceis, não estão? Essa quarentena, né? Tudo muito ruim, não é verdade? Mas está tão ruim assim quanto tudo que esse pai e essa família passou? Acho que não, né? Acho que agora a quarentena, diante dessa história que eu te contei, a quarentena agora virou férias. É ou não é? Aceite a vontade de Deus, amados. Aceite a vontade de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero levantar um clamor ao meu Deus pela tua vida agora. Feche os teus olhos. Segure na mão dessa pessoa que está na tua casa. Ouça essa canção. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Talvez a circunstância está dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Tua falta de fé não vai medir o seu valor para o Senhor teu Deus. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Obrigada, Jesus. Diz que amado sou. Você é amado de Eu Jesus. me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Creia. Eu creio sim, Creia. eu creio sim, no que diz sobre mim. Senhor Deus, eu oro por essa pessoa agora. Eu oro, Senhor, por esta família que talvez enfrentou tantas lutas até aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está frustrada com a vida, que muitas vezes tem falado que o Senhor não a ama, que o Senhor não ouve as orações. Eu oro por essas pessoas que não se sentem amadas pelo Senhor. Eu oro hoje, Senhor, por essa pessoa que está desanimada, este homem, essa mulher, este jovem que se encontra desanimado dentro de casa, essa pessoa que não acredita mais no Evangelho, essa pessoa que não acredita em mais nada, essa pessoa que não acredita mais em pastores, essa pessoa que não acredita mais na família. Eu oro por essa pessoa e eu te peço, alcança essas pessoas que estão sofrendo há anos. Ah, Deus, essas pessoas que estão sofrendo há anos, as portas fechadas há anos, a doença no corpo há anos. Oh, meu Deus, a família precisando de cura, libertação há anos. Eu oro por essas pessoas, meu mestre. Alcança essas vidas nesta noite. Alcança com teu milagre. Sabe por quê, Deus? Porque o Senhor disse nesta noite: se eu posso, se você pode crer, se você pode crer,
fé, mas alcance essas pessoas. Alcance essas pessoas. Leva a cura, a libertação. Leva, Senhor, o teu refrigério. Leve, Senhor, o teu amor, o teu abraço, o teu carinho. Que eles possam, a partir de hoje, acreditar e ter fé de que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor pode todas as coisas, e que o Senhor já entrou com a sua providência. Eu creio, papai, eu creio, paizinho, eu creio que o teu grande amor, a tua graça alcance essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você precisa lutar todos os dias, amém, queridos? Que você se sinta forte. Diga assim: eu recebi a palavra do Senhor sobre o meu coração nesta noite, e eu tomo posse. Eu creio. Diga: eu creio sim. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Diga: eu creio sim. Tudo já mudou na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, nesse momento, convidar você, não é? Que vai participar da Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Você, vou dar um tempinho, talvez você tenha se esquecido, né? Ou está lá arrumadinho na cozinha, você está na sala. Vou dar esse tempinho para você ir lá pegar o seu suco de uva, o seu pão. Amém? Vai lá. Eu espero você pegar. Foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou. Já pegou? Então vamos para o texto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 30. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Vou orar junto com você agora. Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, talvez algo que eu, Mara, tenha falado, ou feito, ou pensado, e que não agradou o Teu Espírito Santo. Purifica, Senhor, neste momento a minha vida. Em nome de Jesus, perdoa os pecados da Tua igreja, desse irmão, dessa irmã, que está orando comigo nesse momento. Perdoa eles, meu Pai. Em nome de Jesus, que nada, Senhor, os impeça de participar da Santa Ceia do Senhor. Que nada, Senhor, neste mundo seja mais importante
do que participar da sua Santa Ceia. Que nenhuma raiva, nenhum ódio possa ser mais importante do que participar da tua mesa. Em nome de Jesus, meu Mestre, som do coração da tua igreja, que o teu perdão nos alcance, para que possamos ser dignos de tocar no teu corpo e no teu sangue. Em nome de Jesus. Amém? Então você pode, pegar o teu pão. Eu vou orar. Segure nas mãos o pão, se você puder, o cálice. Segure aí. Deus, eu estou nas minhas mãos, Senhor. O pão que representa o teu corpo que foi partido por cada um de nós, foi transpassado naquela cruz. Que o Senhor possa, nesse momento, consagrar cada partícula de pão, em nome de Jesus. Também oro, Senhor, por esse cálice de suco de uva, que agora, Senhor, não é mais o suco de uva, mas representa aqui o teu sangue, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, por amor de toda a humanidade. Consagra, Senhor, este cálice, em nome de Jesus, que você possa participar do pão nesse momento. Se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Glória a Deus. Ele carregou a nossa cruz. Você pode pegar agora o cálice. Troca aí na sua casa. Troca com alguém aí. Pai troca com o filho, com a esposa. Mãe troca com o filho, com o esposo. Troca o cálice. E diga para ele: eu renovo a aliança de Cristo contigo. Diga para ele. E então tome do cálice. Ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vem, escravos das mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o Mestre a chorar, e foi por você. Oh, aleluia, obrigado, Paizinho. Eu te agradeço por tão grande amor. Obrigado, amado Deus, pela morte na cruz do Calvário. Estaremos aqui, Senhor, participando da Santa Ceia e anunciando a tua volta, esperando a tua volta, meu Mestre, porque eu creio que tudo é possível ao que creio. Obrigado por tão grande amor. Obrigada. Que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma semana de vitória. Glória a Deus e aleluia. Que palavra, irmãos.
palavra abençoada, mais um culto abençoado. Mais uma vez recebemos o ensinamento do Senhor. Hoje nós tivemos o privilégio de participar da ceia do Senhor. E já estamos renovados em Cristo para mais um período aí. Vamos dar os nossos recados rapidinho antes de finalizar. Então, todos os dias até sábado, no dia 9/5, todos os dias até sábado, no dia 9/5, nós teremos ainda o momento da palavra. Tá? Não sabemos se online, se ao vivo, enfim, mas teremos o momento da palavra. Você vai receber aí todos os dias às 20 horas, até dia 9/5, sábado 9/5, nós teremos o momento da palavra. Porque no dia 10/5, é o primeiro dia, glória a Deus e aleluia, que estaremos todos juntos aqui. Todos não, né? Em partes divididinhas. Mas a partir do dia 10/5, teremos o primeiro culto às 9:30 da manhã. Você que pretende assistir o culto pela manhã, chegue cedo, não esqueça disso. Nós teremos só 50 lugares, irmãos, devido ao decreto. Nós temos que nos precaver. Então, teremos 50 lugares aí na igreja, domingo pela manhã às 9:30, no mesmo domingo às 19 horas. Então, todo domingo, a partir do dia 10, a partir do dia 10/5, teremos um culto às 9:30 da manhã e um culto às 19 horas. E às terças-feiras, às 20 horas, nosso culto também. Não esqueçam que domingo, dia 10, também é o culto de primícias. Tá? Você primiciador, você que é fiel, que entende esse princípio, domingo retorna ao culto aqui na igreja e já retorna com um culto de primícias. Amém? São esses os recados. Coloque sua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Davi, que a união e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E a igreja diz amém. Se você gostou dessa palavra, compartilhe ela durante a semana. Amém?